Boa tarde, estamos aqui com um vídeo novamente na segunda-feira, o vídeo de 15 dias, amanhã o estendido, 15 dias, o estendido 15 dias. E o Peter faz segunda, quarta e sexta. Aqui já tem o vídeo dele, já fizemos a laninha, que geralmente na segunda-feira é feito fora do Cone Sul, para o pessoal ter uma ideia melhor. E vamos agora à previsão, não deixe de se inscrever, acionar o sininho, acompanhar os diversos parceiros nossos. Aqui a partir do dia 10 de janeiro eu vou estar ao vivo todo dia de segunda a sexta às 19 horas. Tem o canal do Peter, que é mais voltado para Santa Catarina, está aqui o vídeo dele. Então, tanto no do Peter quanto no do nosso, se inscrever, acionar o sininho e seguir em frente. Antes de vir aqui o vídeo da previsão para amanhã, vamos ver aqui a nossa imagem de satélite. O canal de umidade está aqui, está voltado, com a frente fria voltado entre a Amazônia em direção ao Nordeste. No Centro-Sul, não vou dizer que esteja tudo calminho, né? Tem pontos de chuva aqui, tem pontos de chuva aqui, aqui no Sul mais tranquilo, e aqui na imagem do radar a gente observa bem esse quadro. Tem algumas trovadas aqui entre o leste do Paraná, norte de Santa Catarina, até com algum granizo isolado. Em São Paulo também está tendo pancadas de chuva. No Mato Grosso praticamente nada, são coisas assim muito isoladas no Mato Grosso do Sul. E aqui na parte de São Paulo nós temos o quê? Desde o norte do Paraná, região aqui de Londrina, acima de Londrina, indo para São Paulo, tem alguns pontos de chuva. Aqui perto de Botucatu, aqui deu granizo, nessa região de Tatuí pode ter dado um temporal com granizo hoje. Aqui também, alguma chuva forte. Tatuí acho que foi mais temporal de granizo ou uma trovada forte. Aqui também algumas trovadas na região do Mogi Guaçu. Aqui, na região de Taubaté, Pindamonhangaba, Guaratinguetá também deu chuva e trovada forte. Está se aproximando aqui na região da Grande São Paulo. É possível que até o final do dia à noite de hoje, alguma chuva forte, algum temporal possa atingir a capital paulista, trazendo aqueles transtornos que a gente está careca de ver. Aqui no Rio de Janeiro também, tem granizo aqui na Serra, perto de Teresópolis, na divisa com Minas Gerais, na Serra do Rio. Aqui na região também se aproximando de Duque de Caxias. E até o final do dia à noite de hoje poderemos ter algumas áreas aqui entre Teresópolis, Rio, Duque de Caxias e Serra Fluminense. Essa região aqui do Rio pode ter alguma trovada forte ou até mesmo algum temporal que venha trazer algum transtorno nessa região. Se a gente vê bem aqui, começa aqui na divisa com São Paulo e está avançando, pegando o Rio de Janeiro, pega também aqui talvez a região de Cabo Frio, pegando aqui uma trovada forte acima de Rio das Ostras, entre Rio das Ostras e Macaé, deu algum granizo agora de tarde. Aqui também está dando granizo, acho que bem aqui praticamente na divisa entre Minas Gerais e a Serra Fluminense. Alguns pontos de chuva e trovada também aqui, no sudeste, leste de São Paulo. Alguma coisinha aqui acima de Poços de Caldas já em Minas Gerais, aqui alguma coisinha de chuva aqui na área do sul de Minas, na área do Café. Diminuindo, a gente vem com alguma chuva forte aqui no norte do Espírito Santo, de São Mateus em direção à divisa com a Bahia, Teófilo Antônio, Montes Claros, desde a divisa de Goiás até a divisa com a Bahia e Espírito Santo, todo o norte de Minas está tendo pancadas de chuva, continua com pancadas de chuva, pegando também a região da Bahia. Está complicada essa região. E aqui a previsão de hoje é dessa segunda e terça-feira. Ao norte, os países ao norte que fazem fronteira com o Brasil, pouco ou nenhuma chuva. Algumas pancadas isoladas aqui no Amapá, principalmente aqui no norte, também aqui entre as Guianas e o Suriname, algumas pancadas bem isoladas, pouca coisa aqui no norte do Pará, e nessa região aqui pode ter algumas pancadas de chuva entre o oeste e centro-oeste do Pará e centro-sul do Amazonas, desde a fronteira com o Peru até a divisa com o Pará. Então toda essa faixa aqui, centro-sul do Amazonas, pega Rondônia, grande parte do estado, esse noroeste do Mato Grosso, toda essa região aqui com pancadas de chuva, tanto hoje quanto amanhã com mais intensidade. Aqui, metade norte do Mato Grosso, hoje e amanhã, pancadas isoladas de chuva. Agora, nesse começo de tarde, tem sol e nuvens em vários pontos aqui da região, está começando a formar aqueles núcleos de trovada. Já temos alguns pontos de trovada, também alguma coisinha aqui mais ao sul. Bem ao sul, talvez até passe sem chuva.
divisa com o Tocantins, divisa com o Goiás, também tem chuva. E no Tocantins, principalmente a metade sul do estado, a metade norte finalmente dá uma pequena trégua na chuva. Tem chuva, mas menos significativa, menos intensa. Então, nessa área mais colorida do mapa, entre o Acre, Amazonas, Pará, Rondônia e noroeste do Mato Grosso, é onde a chuva pode ser mais intensa, seja à tarde e noite de hoje ou decorrer da terça-feira. Ao norte do Amazonas e Pará, a chuva é mais irregular, bem irregular aqui na região de Roraima, mais irregular também no Amapá. Na selva peruana também as chuvas isoladas, na Colômbia também alguma chuva isolada, no sul da Venezuela, selva equatoriana. Então, do meio do Peru para baixo, a chuva aumenta, e dos Andes em direção ao Brasil. Na costa pacífica, tempo seco. Grande parte da Bolívia com pouca chuva, principalmente no altiplano em direção aos Andes. A chuva se concentra mais nas áreas próximas ao Brasil e bem aqui em cima do altiplano e nos Andes. Grande parte da Bolívia pode passar com pouco ou nenhuma chuva hoje ou alguma pancada no decorrer também dessa terça-feira. Aqui no sul da Bolívia também pouca chuva. Vamos agora descer um pouquinho aqui o mapa. Aqui no sul do Tocantins, pancadas de chuva com mais intensidade, Palmas, pouca chuva. E continua aqui nessa região entre o oeste da Bahia, norte de Minas, norte do Espírito Santo, essa região aqui, pancadas de chuva com certa intensidade, tanto hoje quanto amanhã, terça-feira. O centro-sul de Goiás, pouco ou nenhuma chuva, mais para tempo bom com sol, grande parte de hoje e amanhã. Aqui também, agora de tarde, está tendo tempo seco. A chuva está mais aqui nessa região da divisa com o Tocantins. Mais à noite talvez avance mais. No sul do Mato Grosso do Sul, sudoeste de Goiás, Triângulo Mineiro, Mato Grosso do Sul, teremos pancadas bem isoladas de chuva. Grande parte do Mato Grosso do Sul é tempo seco, infelizmente, com o sol predominando nessas áreas, trazendo uma ou outra pancada de chuva, principalmente nessa área central do estado. Oeste de São Paulo, pouco ou nenhuma chuva. O Paraguai praticamente inteiro sem chuva. E aqui a região de Minas, São Paulo, com chuva aqui, tendo chuva e trovada nessa região aqui, nesse momento, algumas pancadas fortes entre a Grande São Paulo, divisa com Minas. Aqui também, tu vê que o modelo não indica, ele não consegue pegar essas pancadas de chuva que nem o radar pegou agora. Está tendo aqui pancadas de chuva forte no centro-oeste do Rio de Janeiro. Aqui já deu até algum granizo, aqui eu acho que pode ter algum granizo, aqui também já deu algum granizo. Então nessas áreas aqui, agora de tarde, final da noite, pode ter algumas pancadas fortes de chuva, com ou sem granizo, algum temporal isolado. Amanhã talvez a chance seja menor, mais para bom do que ruim. Então essa área aqui, as chuvas são bem mais isoladas nessa parte de Minas. Mais aqui de BH para cima é onde a chuva se concentra mais, pegando também o centro-norte do Espírito Santo. Talvez Vitória até passe com pouco ou nenhuma chuva, mas considerem alguma chance, alguma trovada, talvez no finalzinho do dia à noite de hoje ou amanhã, com uma chance pequena de algum temporal isolado. BH também, aqui BH pode ser que tenha alguma chance de alguma pancada ou algum temporal bem isolado. São Paulo no final da tarde e noite de hoje e o Rio também são as duas capitais que podem ter alguma instabilidade. Grande parte dessa região aqui, entre o Paraná, São Paulo, Triângulo Mineiro, sul de Goiás, sul do Mato Grosso Sul, Paraguai, sul da Bolívia, grande parte dessa região vai ter tempo seco entre hoje e amanhã ou com chuva muito isolada dentro dessa área. No decorrer da quarta, quinta e sexta-feira nós teremos o quê? A chuva se espalha novamente pelo Amazonas, continua com pouco ou nenhuma chuva em Rondônia, alguma coisinha aqui no noroeste, divisa com o Amazonas. Aqui no Amapá volta a ter algumas pancadas fortes de chuva entre quarta, quinta e sexta, talvez mais na quarta e quinta, podendo ter alguma pancada mais forte no litoral atlântico do Amapá e aqui na foz do Amazonas, pegando Macapá e Belém. Essa área aqui do Pará, pouca chuva ou mais nuvens do que chuva. As Guianas, essa parte mais aqui tem pancadas, daqui para cá pouco ou nenhuma chuva, o mesmo em boa parte da Venezuela, ficando mais aqui próximo ao Brasil. A Colômbia mais nas áreas bem coladas ao Brasil, grande parte da Colômbia fica com tempo mais seco. Volta a ter pancadas de chuva em todo o Peru, dos Andes em direção ao Brasil, coisa isolada no Equador e nos Andes colombianos. Na costa pacífica, tempo seco. Aumenta a chuva em grande parte da Bolívia, do centro em direção ao norte, tanto do lado do Brasil até aos Andes. Mantém a chuva e trovada com períodos de melhora em Rondônia, Acre, principalmente aqui de Rio Branco, Porto Velho,
Manaus também tem chuva, Belém tem chuva, Macapá tem chuva e pouco ou nenhuma chuva em Boa Vista. A chuva volta para o Tocantins, pancadas de chuva com mais intensidade na parte sul do estado. Toda essa região aqui onde tem produção de soja e outras culturas de verão continua com excesso de umidade. Chuva também em todo o Mato Grosso, sol, nuvens e chuva ao longo desse período. Alguns períodos de sol até vai ter, mas continua com um tempo relativamente instável. Cuiabá pode ter algumas pancadas de chuva nessa quarta, quinta e sexta. Porto Velho, Rio Branco, Belém, Manaus. Palmas também volta a ter pancadas de chuva. A chuva se espalha novamente por Goiás. Toda essa parte central aqui do Mato Grosso avança de novo aqui na parte sul. No Mato Grosso do Sul, entre quarta a quinta, alguma coisinha na sexta, aparece algumas pancadas de chuva pelo estado. Pouca coisa aqui na parte sul, onde é mais isolada, e na fronteira com o Paraguai. Tu vê que o Paraguai não tem muita chuva no país. Pode até passar sem chuva entre hoje, terça, quarta, quinta e sexta. Então, nessa semana, a chuva é bem mais escassa, ou mais isolada no Paraguai. Em São Paulo, entre quarta e quinta, sexta, começa a ter chuva de novo aqui no interior paulista. Aqui não dá para descartar algumas pancadas de chuva, quarta, quinta e sexta. Aumenta a chuva aqui no Triângulo Mineiro, no sul de Goiás. Nas outras áreas continua. Aumenta a chuva na área central, centro-sul de Minas, toda a parte norte e noroeste, divisa com Goiás, toda a divisa com São Paulo, com o Rio de Janeiro, sul do Espírito Santo, a chuva aumenta. Vê que ela dá uma descida. Começa a dar uma trégua na chuva aqui no norte e nordeste de Minas, onde o sol começa a aparecer um pouco mais, no norte do Espírito Santo, e a chuva desce da metade para o sul do Espírito Santo, todo o estado do Rio. Pode ter chuva forte em Vitória, alguma chuva forte entre quarta, quinta ou sexta na Grande Rio e no Rio. Em BH também, nessa semana, ali entre quarta e sexta-feira, num desses dias, pode ter chuva forte ou até nos 3 dias. São Paulo também não está escape nessa semana de ter um ou mais temporais que atrapalhem o dia a dia da cidade. Melhora um pouquinho a chuva nesse canto oeste de São Paulo e um pouquinho aqui entre o Paraná, Mato Grosso do Sul e Paraguai, mas aqui é mais nuvens do que chuva, mais espalhada. Nessa área aqui a chuva se concentra mais, podendo ter alguns temporais isolados. Cuidado nas áreas de serra pelo excesso de umidade. A bacia do Rio São Francisco continua recebendo um bom volume de chuva. Atenção nos rios do Espírito Santo, nos rios do Rio e em Minas Gerais como um todo, Goiás, alguma coisa no Mato Grosso e também ali no Tocantins. E nos próximos 10 dias nós temos muita chuva caindo por boa parte do Brasil. A chuva mais forte no sul do Rondônia, alguma coisinha no noroeste. A chuva aumenta aqui no Amapá, principalmente a metade leste do estado, toda a costa atlântica, pegando aqui a foz do Amazonas, Marajó, Macapá, Belém, toda essa região aqui com volumes bem significativos de chuva entre hoje até o dia 10, 11 de janeiro. Então vamos ter pancadas de chuva com bastante intensidade entre o Amazonas, Pará, Rondônia, centro-norte do Mato Grosso, Tocantins, centro-norte de Goiás, aqui a parte do Nordeste e toda essa área aqui do centro-sul, desde a divisa com o Rio e São Paulo até a divisa com a Bahia e Goiás. Então, cortando aqui a parte central de Minas Gerais, poderemos ter chuva. Aqui, ó, dos países do Norte, pouca chuva, mais concentrada perto do Brasil. Equador aumenta a chuva, Peru também, dos Andes em direção ao Brasil a chuva aumenta, principalmente o centro-sul do Peru. A Bolívia, principalmente o centro para o norte da Bolívia, perto da fronteira e perto dos Andes. O Paraguai volta a ter alguma chuva, provavelmente, isso aqui deve ser ali entre o fim de semana ou semana que vem, algumas pancadas de chuva no Paraguai. O Mato Grosso do Sul também dá uma pequena melhorada, não é o ideal, mas melhora um pouco na parte das lavouras e tudo mais, provavelmente entre esse fim de semana ou semana que vem. Assim como Paraná, São Paulo também melhora um pouco a chuva no final da semana ou semana que vem. E a chuva ganha força ao longo dessa semana e semana que vem em toda a área aqui do Mato Grosso, Tocantins, Goiás, Minas e essa parte da Bahia, Rio de Janeiro. Aqui exige atenção, poderemos ter transtornos em áreas de cidade, encosta, alagamentos, rios, excesso de chuva nas lavouras, continua problemático as lavouras de verão aqui do Mato Grosso, Tocantins, centro-norte de Goiás, pelo excesso de umidade nessa região. Aqui volta a ter chuva também, ajudando bastante, Rondônia também, sul do Amazonas, sul do Pará. Então essa área aqui, até o dia 10 de janeiro, continua com bastante problema em relação à chuva. E no Rio de Janeiro, então, das capitais, volta a ter
em alguns dias problemas de chuva forte em São Paulo, Rio, BH, Vitória, Goiânia, Brasília e talvez Palmas e menor chance Cuiabá. E mais para seco nessa faixa central aqui, entre o norte da Argentina, Paraguai, Mato Grosso do Sul, centro-oeste do Paraná e oeste de São Paulo. Quando a gente olha a anomalia, nos primeiros 10 dias de hoje, até o dia 6 de janeiro, nós temos abaixo do normal na parte norte, que já está entrando na estação seca, reduz a chuva em Rondônia, continua acima do normal no Amapá, no norte, noroeste do Pará diminui, aqui de Manaus para cima fica com chuva abaixo do normal, nessa faixa central ainda chove bem, Rondônia chove bem, boa parte do Mato Grosso, Pará, Tocantins, Goiás, essa faixa aqui do Nordeste, desde o Maranhão até a divisa com o Rio de Janeiro, passando aqui Maranhão, Piauí, oeste da Bahia, toda a Minas Gerais, com chuvas bem volumosas nessa região. Chuva abaixo do normal no Mato Grosso do Sul, Paraguai, Paraná e centro-oeste de São Paulo e boa parte da Bolívia. Então nessas áreas a chuva continua assim abaixo do normal, principalmente agora, final de dezembro, começo de janeiro. Tu vê que melhora um pouquinho nessa parte aqui, ficando de normal acima da média. Mas no sudeste a preocupação maior é Minas, áreas de serra do Rio, alguma coisa no Espírito Santo e aqui no centro-oeste a região de Goiás, Mato Grosso e no norte Tocantins. Nessa área aqui, abaixo do normal, continuando agravando a situação da agricultura. Agora até do dia 1 ao dia 10 de janeiro, ou seja, os primeiros 10 dias de janeiro, continua diminuindo a chuva aqui ao norte do Brasil, principalmente Roraima, centro-norte do Amazonas, oeste do Amazonas, Acre, o Peru, o norte da Bolívia, reduz um pouquinho na parte oeste, Rondônia, aqui fica acima da média, melhora um pouquinho de nada no norte do Paraguai, tu vê que melhora aqui, ó, no norte e nordeste do Mato Grosso do Sul e São Paulo. Continua com chuva em Rondônia, nas áreas de produção do Amazonas, todo o Pará praticamente, Tocantins, grande parte de Goiás. Então essa região aqui continua com excesso de chuva, tanto agora quanto no começo de janeiro. E a boa notícia é que São Paulo, a chuva começa a avançar para o interior paulista, melhorando. Só o extremo oeste de São Paulo é que ainda fica com chuva bem irregular e o centro-sul do Mato Grosso do Sul, Paraná e boa parte do Paraguai. Essa região aqui, os primeiros 10 dias de janeiro não são muito bons em termos de chuva. Tem chuva, agora nessa área aqui chove muito. Pode ter algum transtorno no Rio, em São Paulo, BH, Goiânia, Brasília, Tocantins, Palmas, Cuiabá talvez e menor chance Vitória. E o total dos 15 dias está indicando o quê? Chuvas abaixo da média aqui ao norte do Brasil, principalmente Roraima, acima da média no Amapá, nesse cantinho aqui do Pará, no noroeste e norte do Pará, abaixo da média, Manaus em torno abaixo da média, grande parte todo o centro-sul do Amazonas acima da média, principalmente essa faixa em azul, Rondônia acima da média, Venezuela, Colômbia, Peru abaixo do normal, Equador, boa parte da Bolívia, aqui um pouquinho acima, e o centro-oeste, grande parte dele acima da média, tirando o Mato Grosso do Sul. Mato Grosso, Goiás, Tocantins e Goiás, tudo indica que a primeira quinzena de janeiro ainda é muito aguada e isso atrapalha bastante o andamento das lavouras. Preocupa essa região do Mato Piba aqui pelo excesso de umidade, isso pode atrapalhar a falta de sol, muita água no solo, em muitos até alagado, fica realmente difícil. No Mato Grosso do Sul, abaixo do normal, podendo melhorar um pouco depois do dia 10, 15 de janeiro. São Paulo também, abaixo do normal no oeste, Paraná, mas dá uma melhorada nessa parte norte, nordeste e sul e leste de São Paulo. Então, só esse cantinho aqui de São Paulo que exige maior atenção. Aqui dá uma melhorada nas culturas de verão, citricultura, o canavial, o café, melhora aqui, finalmente dá uma boa chuva aqui no Café de Minas, Triângulo Mineiro, no Cerrado também, todo o Goiás, Rio de Janeiro, também pegando aqui o Espírito Santo, com chuva acima do normal, de agora até o dia 10 de janeiro. Então essa faixa em azul aqui exige bastante atenção. Atrapalha na agricultura pelo excesso de umidade e risco para cidades e áreas de serra, e melhora aqui algumas áreas de represa aqui do centro-oeste, principalmente na direção do São Chico e quem sabe um pouco mais aqui na direção da Bacia do Paraná.
Na temperatura, o normal de sempre. Grande parte do país com aquele calor habitual de 20 a 25 graus de mínima, alguns pontos aqui mais quente, aqui também mais abafado, mas de maneira geral, aquele calor habitual. Nos Andes, o frio normal, nas áreas altas de Goiás, de Tocantins, de Goiás, fica mais fresquinho. E bem mais fresquinho aqui, ó, entre Paraná, São Paulo, sul de Minas, Rio de Janeiro e Serra do Espírito Santo. Essa região aqui tem mínimas entre 14 e 19 graus. No Rio de Janeiro pode ficar em alguns pontos da Grande Rio abaixo de 20, de 21 a 23 em Vitória, na faixa aí de 16, 18 em BH, em torno de 15, 18 graus na Grande São Paulo, Curitiba um pouquinho menos. Calor aqui em Campo Grande, 22 a 25 graus, Cuiabá também, Porto Velho, assim vai. Fresquinho em Brasília e Goiânia, entre 17 e 19 graus. Nos próximos dias o frio continua nessa faixa aqui, diminuindo lentamente de intensidade. Aqui abafado, todo o centro-oeste de São Paulo com madrugada quente. Em termos de máxima, nós vamos ter o quê? Aonde a chuva é mais frequente, a máxima é comportada. Grande parte do país, as máximas ficam aqui em grande parte do norte, centro-oeste e sudeste, as máximas ficam entre 28 e 32 graus. Pode passar um pouquinho dos 32 em Belém, Macapá, Boa Vista talvez os 32, Manaus passa um pouco de 30, Rondônia, Rio Branco passa dos 32, 34, Cuiabá uns 32, 35, aqui fica quente. Quando chega esse cantinho aqui, aí o calor é bem mais acentuado. Paraguai aqui de 38 a 41 graus, essa região aqui do Mato Grosso de 34 a 38, aqui também de 33 a 37, aqui nessa parte de São Paulo de 33 a 37, aqui nessa parte do Paraná também, Triângulo Mineiro 32 a 35, mas fica bem quente nessa região, fica quente também na quarta, na quinta, quinta alivia um pouco, sexta e sábado reduz o calor aqui. Nessa área aqui também fica fresquinho, não passa muito amanhã dos 30, 32 no Rio, dos 28 em São Paulo, dos 26, 28 em Vitória, dos 26, 28 aqui em Belo Horizonte, dos 24, 25 em Brasília e Goiânia. Essa região aqui fica mais fresquinho. No Rio também, o calor na quarta e quinta diminui. Na sexta e fim de semana também não é tão quente. Aqui não, aqui fica um calorão nos próximos dias. Tanto que está aqui, ó, a primeira média de hoje até o dia 6 de janeiro, toda essa região aqui de normal abaixo da média, essa região aqui quente, essa área aqui mais fresquinha por causa da chuva e falta de sol. Quando a gente pega aqui, ó, aqui faz calor, fica bem acima da média no sul e oeste do Mato Grosso, oeste de São Paulo, Mato Grosso do Sul, oeste do Paraná, todo o Paraguai e norte da Argentina, e aqui mais fresquinho. Quando chega até no começo, nos primeiros 10 dias de janeiro, há uma queda de temperatura, refresca um pouco aqui, porque aumenta a chuva, e diminui bastante o calor aqui, ó, nessa região aqui, ó. Tu vê que dá uma diminuída, por quê? Porque aumenta a frequência da chuva e um pouquinho de entrada de ar frio. Aqui também diminui o calor e fica bem fresquinho em Minas, Espírito Santo, Rio e boa parte de São Paulo, incluindo São Paulo capital. Então, janeiro está tendo um comportamento do quê? Mais fresco que o normal nessas áreas do sudeste e com a chuva bem irregular. São Paulo é o estado mais variável na chuva. Momentos de muita chuva e momentos de pouca chuva. Minas e Espírito Santo e parte do Rio chove muito nesse mês de janeiro e as temperaturas ficam mais amenas. Aqui também, mesma situação. Então não deixe de se inscrever no nosso canal, dar o like, acompanhar os diversos vídeos. Tem aqui o vídeo da Laninha, logo vão ter os outros. Então dê o like e acompanhe o nosso canal. E fiquem atentos nas grandes cidades com algum risco temporal entre hoje e até sexta-feira, especialmente São Paulo capital, BH, Vitória, Rio de Janeiro, alguma coisinha ali em algumas cidades do centro-norte de São Paulo, centro-sul e norte de Minas e a região de Goiás também. Então um pouco de atenção nessas ocorrências de chuva e trovada que podem trazer transtorno tanto à cidade quanto a áreas de lavoura. Mas não deixem de se inscrever no nosso canal e acompanhar. Da Climaterra, voltamos amanhã com a previsão estendida. Ronaldo Coutinho.